Boa noite. Tudo em ordem? E aí, igreja, boa noite. Tá tudo em ordem? Graças a Deus. Ficar de pé. Convidar você a ficar por um tempo com o olho fechado e você começar a se agradecer ao Pai pelo dia de hoje. Que você, do seu jeito aí, você agradecesse a Ele pelo dia que Ele nos deu. Aqui, independente se o dia foi bom, se o dia foi corrido, se o dia foi difícil, se o dia foi tranquilo, fácil. Você pode orar? Agora é você com Ele. E depois que você agradecer a Ele, você pode pedir por este encontro. Porque sempre tem vindo pessoas aqui, tem chegado pessoas aqui que precisam de respostas, precisa de cura, precisa de uma saída. Então você vai orar para que o Espírito Santo haja aqui da maneira que Ele quiser, consagrando este tempo a Ele, entregando este tempo a Ele. Para que seja feita a vontade dEle aqui neste lugar, mas também se colocando como instrumento nas mãos deles. Fala, Pai, essa noite que o Senhor me use aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo fale através de mim, para que eu possa alcançar uma pessoa, seja um abraço, seja uma palavra, seja num olhar, mas que eu seja efetivo aqui essa noite, Pai. Tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, pois tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelas maravilhas do Teu amor. Obrigado, Deus,
pois o Senhor nos ama. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor que é derramado sobre as nossas vidas, sem querer ter nada em troca, ó Pai. Somente a nossa obediência, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, pois o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Te agradeço, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa semana eu estava na Argentina e na segunda-feira o meu voo era umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu cheguei no hotel, era umas 10 e pouco, assim, né? E aí eu recebi uma mensagem do Maurício: atende, porque o Adilson tá tentando falar com você. Sabe, tipo, o chefe, assim, manda mensagem, eu mando e-mail, você fala: meu Deus, eu preciso responder. E eu comecei a justificar já pro Maurício. Eu falei: nossa, eu não atendi porque eu tava no voo, não dá pra atender. Aí o Maurício: desculpa, eu não sabia. Aí eu liguei pro Adilson. Aí o Adilson falou assim: ó, Fafá, você vai ministrar essa sexta. Tudo bem? Eu respondi na hora: tudo bem. Fechado. Tudo bem, fechado. Então, eu fiquei sabendo que eu fui privilegiado frente ao Jonas aí, mas tá bom. E aí eu falei pro Adilson, falei: Adilson, mas tem algum tema específico? E aí ele... a gente tava fazendo uma videochamada, né? Aí ele: tem, Lane? Aí eu via bem longe a voz da Lane, assim, ó: divindade de Deus. Eu falei: meu Deus. Meu Deus. Aí eu falei: tá bom, fechado. Acho que bateu aquele... Eu falei: tá bom, foi tão rápido, né? Aí beleza, eu viajei, Maurício e tal, pela videocâmera. Aí eu falei: tudo bem. E aí eu tava na Argentina, uma semana bem difícil, porque a gente tá num projeto lá e eu sou um dos grandes defensores do projeto, mas enfim, não tá dando resultado. E então teve uma semana bem complicada e eu fiquei a semana inteira. Eu falei: Deus, a Ilane falou tão longe, eu ouvi a voz da Ilane tão longe. Será que ela tava brincando? Divindade de Deus. E eu fiquei a semana inteira, assim, eu falei: nossa, ela deve estar brincando, não é possível. Vou mandar uma mensagem para ela e para ver se é realmente isso, se tem um tema específico. Mas enfim, eu não mandei. E aí eu cheguei ontem de viagem, né? E aí eu fui dormir e aí 1h da manhã eu acordei. E hoje de manhã ele perguntou: nossa, você perdeu o sono? Eu falei: perdi, eu já não durmo muito bem. Mas essa noite, 1h da manhã, eu acordei. Eu não conseguia mais dormir. E eu falei: bom, o que a gente faz? Normalmente, quando a gente acorda de madrugada, a gente pelo menos tenta meditar, né? E eu fui meditar. E eu comecei a meditar e veio esse questionamento: divindade de Deus. E eu falei: Deus, divindade? Por que eu não falo sobre relacionamento? A gente está falando tanto sobre relacionamento, intimidade. Deixa eu dar continuidade nisso. Deus, por que eu não falo sobre amor? O amor de Deus, eu posso contar a minha experiência do primeiro amor. Olha que legal. E eu falei: mas Deus, por que a gente não fala? Eu dou continuação ao que o pastor Daniel falou no final de semana passado. Que ele falou sobre... nós não sermos... Ele usou uma palavra, qual é a palavra que fugiu agora? Ele falou não religiosidade, mas ele falou revelação. Revelação, exatamente. E eu fiquei questionando, eu falei: mas eu continuo isso, tá ali, já tá fresco. E aí eu senti algo muito forte em mim. Ele falou assim, ó: nada disso tem fruto se você não entender o que é a divindade de Deus. E é tão perfeito isso, porque eu comecei a entender que tudo isso, amor, relacionamento, obediência, tudo isso só vai
ser cravado no nosso coração efetivamente quando a gente entender a divindade. Amém? Deus, eu te agradeço por tudo, Pai. Pai, eu peço que o Senhor deixe de lado todo o intelectual, o racional, que os meus ouvidos, o meu coração seja sensível ao teu comando. Que os ouvidos e os corações dos meus irmãos sejam sensíveis ao teu comando. Senhor Deus, que tudo que aconteça aqui seja, Senhor Deus, para edificar o teu reino. Amém. Amém. Esses dias eu estava assistindo uma ministração de um pastor do Mevan. Eu gosto muito de falar sobre ciclos, né? Então, ciclos da nossa vida. Então, quando a gente inicia, por exemplo, um novo emprego, é um ciclo. A gente inicia e termina. Quando a gente começa um estudo, é mais um ciclo, né? Eu gosto muito sempre de usar ciclos nas nossas vidas, porque para mim funciona muito bem eu começar a entender por que algumas coisas começam e algumas coisas têm que terminar. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. E eu estava vendo essa ministração do pastor e ele usou mais 3 elementos. Ele usou o ciclo, o círculo e o circo. Os 3 elementos. Quais são as grandes diferenças, né? O ciclo é exatamente o que eu estava falando. A gente começa e a gente termina. A gente começa e a gente termina. E eu tenho aprendido que as coisas de Deus também existem ciclos. Existem ciclos. Existem momentos da gente chegar, existem momentos da gente sair. Existem momentos de começar, existe o momento de finalizar. As coisas de Deus também existem ciclos. Só que por muitas vezes nós andamos em círculos. E nós andarmos em círculos, nós não saímos do lugar. E o que acontece? A nossa vida vira um circo. E quando eu vi esse pastor falar isso, eu achei sensacional. Porque para minha vida, eu sempre gerenciei, né? Mamãe fala que às vezes eu falo palavras do meu trabalho. Eu sempre gerenciei minha vida por ciclos. E quando fez a junção do ciclo, círculo e o circo, para mim foi tremendo. E o segredo é não parar de buscar a Deus e ser perseverante na sua eternidade. E como eu aprendi isso? Vocês abrem comigo João 8, 12. Eu amo o livro de João. Eu e muita gente, né? João 8, eu não vou ler tudo, mas só para contextualizar, vocês sabem melhor do que eu a história da mulher adúltera, né? Então Jesus estava no templo, então o povo já se achegava ali a Jesus, e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério, né? E aí eles começaram a jogar ali para Jesus e começaram a acusar ela. Falou assim, olha, essa mulher, ela foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, pega em adultério, pedras. Eu não quero contextualizar isso, porque eu quero ler uma outra parte, mas esse texto ele tem algo muito forte que a gente pode até falar em outro momento. Mas assim, ali naquele momento, Jesus já estava sendo confrontado, estavam querendo confrontar Jesus, né? Porque se Jesus fosse contra ali, porque era pela lei de Moisés. Mas eu não quero falar muito sobre isso. E aí, vocês sabem muito bem que a mulher foi apedrejada. Jesus parou e falou assim, bom, quem aqui não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Certo?
E aí toda a história que vocês já conhecem. E aí Jesus, ele perguntou à mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Aí a mulher respondeu assim, ninguém, Senhor. E aí Jesus disse, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Só para contextualizar, mas aonde eu quero chegar? Eu quero ler o 8:12. Vamos lá, comigo. Jesus continuou a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é válido. Olha que é fantástico isso. Os fariseus começam a desafiar. E falam assim, ó, tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é válido. E aí respondeu Jesus, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus está ali, certo de quem ele é. E é assim que a gente precisa ser na nossa vida também. Certo de quem nós somos em Cristo. Ele ali estava muito seguro de quem ele é. E nós assim temos que ser seguros de quem nós somos em Cristo. Ok? Aí no 15, ele fala assim, ó, Jesus falando, vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, olha, é fantástico. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Se você tiver sua Bíblia e você quiser, óbvio, risca aí, ó. Risca, se você tiver no celular, põe aquele marca-texto eletrônico, mas olha só. Estou com o Pai que me enviou. Isso é fantástico. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Olha Jesus. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai. De novo, grifa aí, o Pai que me enviou. O Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está teu Pai? Os fariseus perguntando. Né? Onde está teu Pai? Aí respondeu Jesus, não me conheceis, nem a meu Pai. Se vos me conheceis, também conhecereis ao meu Pai. Grifa aí de novo, Pai. Pai. Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Jesus, ele se refere sempre ao Pai. Ao Pai. Ao Pai. Quando a Lani falou divindade, aqui para mim está o primeiro ponto da divindade. É entender que Jesus se refere sempre ao Pai. Jesus veio não simplesmente para falar sobre Deus. Não simplesmente para falar sobre Deus. Mas o que para mim é muito forte. Ele veio para falar sobre Deus, mas acima de tudo, para revelar a figura do Pai nas nossas vidas. E isso é demais. Sabe por que isso é demais? Porque todas as religiões podem te levar a um Deus. Todas as religiões podem te levar a um Deus. Mas só o cristianismo, ou seja, aquele que crê em Cristo, tem um encontro com o Pai. E aí o que eu fiz? Eu fui lá buscar no dicionário, eu nem procurei no Google. Eu pedi pro Pietro, eu falei, Pietro, onde está o seu dicionário da escola? Que eu queria entender exatamente. Eu fui pesquisar o que era Deus. E aí está escrito assim, ó. Entre infinito, eterno, sobrenatural e existente. Por si, causa necessária e fim último de tudo que existe. Até aí tudo bem. Nas religiões primitivas, designação dada às forças ocultas, aos espíritos mais ou menos personalizados.
aqui para mim está muito claro que toda religião aponta para Deus. Mas Jesus não veio mostrar a um Deus somente. Jesus veio apresentar, mostrar o Pai. Para mim aí está a primeira divindade que a gente precisa entender. Está o primeiro ponto que nós precisamos entender. Que não é somente um Deus. Ele é um Pai. E Jesus, ele apontou todas as coisas, aqui como a gente leu nesse texto, ele apontou todas as coisas ao Pai. E não é só nesse texto. A gente vai lendo em vários momentos, ele aponta todas as coisas ao Pai. Ao Pai. E aí isso me fez refletir, em vários momentos, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? E aí me fez lembrar um pouco do último final de semana que nós estávamos aqui com o pastor Daniel. Quando ele falou, esquece religiosidade e passa a pensar na revelação. Esquece que é isso aqui, ó. Isso aqui é só 4 paredes, com todo o respeito, óbvio. Mas é muito mais do que isso. Nós temos que perder a religiosidade. Servir a Cristo não é as 4 paredes, ter 3 louvores, uma palavra e tchau, até o próximo encontro. É muito mais do que isso. A gente vem discutindo muito isso, né, Geisa, né, Maurício? A gente vem discutindo muito isso. É muito além disso. É muito além disso. É a manifestação do Cristo através da sua vida, onde você está. No teu trabalho, na tua escola. É um exercício que eu faço constante no meu trabalho. É a manifestação do Cristo na tua vida. E isso é muito maior do que qualquer religiosidade. Qualquer religiosidade. E essa religiosidade não serve mais para nós. Não serve mais para nós. Vocês lembram que o pastor Daniel estava falando, de novo, de ciclos, né? Ele falou quando nós éramos crianças, quando nós éramos jovens e adulto, em maturidade espiritual. E a maturidade espiritual que o pastor Daniel falou é exatamente essa. Esquece a religiosidade e passa a pensar na revelação. De você manifestar o Cristo em todos os momentos, em todos os lugares que você estiver. E isso é fantástico quando a gente entende isso, quando a gente entende a divindade, a gente começa a praticar isso. E é por isso que quando eu comecei essa madrugada a pensar sobre isso, eu falei divindade, mas como pensar em amor, como pensar em obediência, como pensar em relacionamento com Deus se eu não entendo a divindade? Se eu não compreendo a divindade? Abrem lá comigo em João 17, por favor. Obrigado, Deus. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois lhe dês de autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Eu grifei na minha Bíblia, você faz o que você achar melhor. Eu grifei aqui, ó. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí ele continua assim, ó. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que... Eu grifei aqui de novo, ó. Glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E o que significa isso? Antes que o mundo existisse, Jesus foi gerado por Adonai antes que o mundo existisse, antes de todas as coisas. Está aqui, antes que o mundo existisse. E agora vamos lá em João 1, que esse vocês sabem de cor?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o que esse texto diz? O Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Jesus, que se fez carne por mim e por você. Então olha, um outro aspecto da divindade. Jesus, antes da concepção do mundo, Jesus já estava lá como Verbo. Como Verbo. Tudo foi criado a partir do Filho. Isso é perfeito. Ele é divino. De novo, a divindade, ele é divino. Ele nasceu de uma virgem. Ele tem José. Mas ele é divino. Isso não deixa de ser divino. Ele não deixa de ter divindade. Porque ele foi concebido por uma mulher. Ele é divino. Ele foi gerado antes de tudo. Porque a Bíblia diz que tudo foi criado a partir do Filho. Então tudo foi criado a partir dele. Tudo foi criado a partir dele. Vamos abrir em Colossenses comigo, por favor. Colossenses 1,15. Ele fala assim, ó. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Deus do céu. Deus do céu. Isso é demais. Antes de criar tudo, Deus criou o Filho. Não tem como tirar Jesus do plano da salvação. Não tem como. Não tem como. Deus fez o Filho e a partir dele fez todas as coisas. Para mim esse texto ele é muito forte. Agora é um parênteses, saindo um pouco da divindade, mas ele é um parênteses. Quando ele fala do primogênito, para mim isso é muito forte. Porque eu sou o segundo filho, biologicamente. Mas eu sou o primeiro na vida espiritual. E olha que muito louco isso, ó. Jesus foi o primogênito. O primogênito. E ele veio na terra como o homem pelo meu pecado e pelo seu pecado. Qual que é o meu papel como primogênito espiritual da minha família? Eu falo isso, eu me arrepio. Porque quem anda comigo sabe a minha responsabilidade espiritual com a minha família. E quando eu li esse texto, foi exatamente isso que veio sobre a minha vida. De eu entender o meu papel de primogênito. E se você é o primogênito biológico ou espiritual, a responsabilidade é tua. Mas pelo amor de Deus, que fardo é esse? Isso não é fardo. Isso não é fardo. Isso é maravilhoso. Toda a responsabilidade espiritual da minha família perante Deus está nas minhas mãos. E isso não é fardo, isso é maravilhoso. Mas você é louco? Não, não sou. Isso é maravilhoso. Porque está comigo. E não sei de que forma Deus vai fazer, eu não sei de que forma Jesus vai fazer. E Ele tem feito muitas vezes através do meu filho de 5 anos, mas eu não sei como. Mas eu só sei que por ser primogênito, e como Jesus foi primogênito, eu tenho responsabilidade espiritual sobre a minha família. E se você é primogênito, você tem responsabilidade espiritual sobre a tua família também. E quando você entende isso, você entende que não é um peso, mas é um grande amor acontecer isso. Eu fui escolhido.
Eu fui escolhido. Eu tenho que responder diante de Deus pela minha família. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. E há uma responsabilidade maior sobre quem é primogênito mesmo. E como que eu encaro isso? Muitos podem pisar na bola, mas eu não posso. Como que é isso? É você ser perfeito? É você ser evangélico e tá tudo bem? Não. É através do meu testemunho. É através do meu testemunho, através do nosso testemunho. Você sendo alegre, bondoso, amoroso. É você dando suporte na queda. É você dando suporte na derrota. É você dando suporte na angústia. É você dando suporte na alegria. Mas é assim. Mas é assim. É demonstrando amor. É demonstrando amor. Você só sendo evangélico basta? Não. A Leandra não está aqui, mas a gente estava falando isso no Outside. Não basta. Não basta. É pelo seu testemunho. É por ser quem você é. E o que eu acho mais fantástico, como Jesus é o primogênito, ele se vestiu de homem. Ele se vestiu de homem da forma mais simples. Da forma mais simples. Que, inclusive, quando iam capturar Jesus, tiveram que beijar ele para saber quem ele era. Porque ele não se vestia com roupas glamurosas, que eu sou o rei, eu sou o todo-poderoso, eu sou o filho do eterno. Ele se vestia da forma mais simples. Ele se tornou homem da forma mais simples. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser o homem da forma mais simples. E como que eu como primogênito, vou ajudar na vida espiritual da minha família? Sendo o homem da forma mais simples. Amando, respeitando, sendo bondoso. Eu não sei, eu estava no Outside quando o Zé falou sobre presença. E eu não consegui assistir a ministração do Zé. Ele falou sobre o véu do templo? Não. Não. Preciso falar um pouquinho sobre o véu do templo. Na velha aliança, quem era pego em pecado era apedrejado, certo? Mas na nova aliança, ele anda com a gente. Para mim, esse é um outro ponto da divindade. Quando a gente fala, o véu do templo se rasgou, hoje nós podemos ter um relacionamento direto com o Pai. Uma intimidade direta com o Pai. Eu não vou ler aqui, depois a gente lê em Hebreus. Hebreus ele conta um pouquinho sobre como era o templo. E havia um véu e separava o lugar dos santos e o lugar dos homens. E um dos sacerdotes, uma vez por ano, poderia entrar no lugar dos santos. E ali ele poderia ter a presença de Deus. Um dos sacerdotes, uma vez por ano. Vamos ler um pouquinho o véu do templo, por favor, que eu preciso ler isso. Vamos ler em Mateus 27, 50. Mateus 27, 50. Isso é tremendo e demais, assim. Mateus 27, 50.
Ele diz assim, ó. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Neste instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto e baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Só para você ver como tudo é muito perfeito. Vamos em Marcos. Marcos 15, 37. Para vocês entenderem a perfeição. Marcos 15, 37 diz assim, ó. Dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Dando um grande brado, Jesus expirou. Em João está escrito assim, ó. Assim está. Assim está, no grego, é consumado. Então foi aquele momento que Jesus disse, está consumado. O véu do templo se rasgou. Agora vamos ler em Lucas 23, 44. Para vocês entenderem como tudo é perfeito, como tudo é tão harmônico. Lucas 23. Lucas 23, 44 diz assim. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Nesse momento, o véu se rasgou. E vocês sabem o que significa o véu se rasgar? O véu se rasgando significa que hoje você tem uma intimidade, você pode ter um relacionamento com o Pai direto, sem intermediários. Você está voltando ao que era Adão antes do pecado. Sabe por que lá no templo havia o véu? Porque no momento em que Adão pecou, ali naquele momento afastou o homem de Deus. E hoje, eu e você, nós temos o privilégio de ter uma intimidade direta com o Pai, sem intermediários, sem sacrifícios, e nós muitas vezes não fazemos isso. E nós temos o privilégio de viver como Adão viveu no primeiro momento. E isso está nas nossas mãos. Isso para mim é fantástico. E quando a gente começa a entender isso, a gente passa a ser resolvido de uma vez por todas. De uma vez por todas. E a gente para com esse mimimi. A gente consegue entender a grandiosidade, a divindade de Deus nas nossas vidas. E a gente para de desculpas. Porque hoje, eu e você podemos falar direto com o Pai. Isso é demais. Isso é demais. Não precisa abrir, mas em Efésios 1:4, que eu acho fantástico também, ele diz assim: pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando a gente entende isso de uma vez por todas, aqui ó, dentro de nós, dentro do nosso coração, quando você entende que você foi eleito nele antes da fundação do mundo, moçada, isso é muito forte. É muito forte. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Meu Deus, quando eu penso isso, eu falo, Deus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me escolheu. E é bíblico. E é bíblico. E no 5 ele diz, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, a aprovação da sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu Meu, é demais, é muito louco isso. É muito louco isso. É gratuito. É muito demais. Se a gente entende isso de uma vez por todas, o primogênito da criação de Deus, na sua família, na minha família, ser primogênito de Deus nas nossas famílias, tudo passa a ser diferente. Tudo passa a ser diferente. E eu tava fazendo um outro estudo uma vez, e eu estava lendo sobre Abraão. E vocês sabem por que Abraão, ele é o pai da promessa? Vocês dois não valem. Vocês sabem por que Abraão é o pai da promessa? Porque ele imitou a Deus sacrificando o seu filho. Aí sou eu, tá? Eu, Fabrício. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Abraão, ele entendeu o propósito. O que é o propósito? E eu entendo que quando você quer ser parecido com Cristo, você se torna um pai de promessas. Então, toda vez que nós queremos ser parecido com Cristo, a gente quer ser um pai de promessa. E isso, para mim, é outra coisa fantástica. Abraão ser conhecido como pai de promessa. A gente tem que querer e buscar, e eu não estou dizendo que é fácil, a gente tem que querer e buscar ser sempre, cada vez mais parecido com Cristo. E eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil. Mas essa tem que ser a nossa busca constante. Ser cada vez mais parecido com Cristo. Em João 1:3, ele diz assim, ó. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existisse teria sido feito. E voltando, quando a gente está falando de divindade, recapitulando, essas para mim são as principais coisas. Jesus, que foi o primogênito. Jesus foi criado antes de todas as coisas. De todas as coisas. Isso, no meu entendimento, é divindade. E eu ia te passar uma mensagem, Lani, dizendo, Lani, isso é divindade mesmo? Porque isso, no meu entendimento, é divindade. A divindade para mim. A divindade para mim. Que antes de todas as coisas acontecerem, antes de tudo acontecer, Jesus já estava lá. E outro ponto da divindade, que eu também ia te mandar uma mensagem, o outro ponto da divindade, antes de tudo, ele já estava lá. E quando Adão pecou, o primogênito já sabia que ele ia ter que voltar na carne para o meu pecado e para o seu pecado. Isso, no meu entendimento, é divindade.
Isso, no meu entendimento, é divindade. Olha como as coisas são perfeitas. Olha como as coisas são perfeitas. Antes de tudo, já existia Jesus. Houve o pecado, depois o próprio Jesus se transformou em carne. Isso é a divindade de Deus. E quando a gente entende verdadeiramente isso, fica mais fácil entendermos o que é o amor de Deus. Fica mais fácil entendermos o que é a obediência. Fica mais fácil entendermos o que é o relacionamento, o que é intimidade. Porque a divindade nos constrange. Eu, pelo menos, me sinto constrangido. Eu me sinto constrangido pela divindade. Pela divindade que foi dada para mim e para você. Pela divindade que começou lá no início e veio como carne para mim e para você. Amém? Glorifico a Deus, porque hoje nós podemos viver esse momento de relacionamento, esse momento de intimidade, esse momento de você poder ir lá no secreto. Você poder ir lá no secreto, como a palavra do Senhor diz, vai lá no teu quarto, no secreto. Encontre com o Pai. E hoje você pode fazer isso. Hoje você não precisa de sacrifícios. O sacrifício é a nossa obediência, que muitos falam que é sacrifício, mas é sermos obedientes. Sermos obedientes. E quando a gente entende essa divindade, tudo passa a ser mais fácil. Tudo passa a ser mais fácil. Quando você crava no seu coração o que é essa divindade, tudo começa a ficar mais claro. Quando você entende o que é essa divindade verdadeiramente no seu coração, quando você entende que o Emanuel está no seu coração, todas as outras coisas ficam mais fáceis no seu entendimento. Pelo menos tem sido assim comigo. E eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu vivo aprendendo. Vivo aprendendo. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Como você viver isso no teu trabalho? Como você viver isso na tua escola? Como você viver isso na tua família? Como você viver isso em qualquer lugar? Quando você entende a divindade, toda a religiosidade não existe mais. Quando você entende a religiosidade, você não deixa de ir, por exemplo, no encontro de família, onde, sei lá, tem pagode do mundo, mas você sabe que a tua presença ali é importante. Quando você entende a divindade, você não fica na religiosidade dizendo, mas ali eu não vou porque ali só tem fariseus. Não, quando você entende a divindade, o próprio Cristo se manifesta através de você. E isso é maravilhoso e eu demorei tanto tempo para aprender isso. Tanto tempo. E sabe quando isso nasce? O meu nasceu, eu creio que no meu coração, pelo menos a semente nasceu em janeiro de 2002. Sabe o que aconteceu em janeiro de 2002? Deus colocou uma pessoa no meu trabalho para falar do amor de Deus. Ele, com as imperfeições dele,
com as imperfeições, com os defeitos dele, eu consegui enxergar Deus através da vida dele, e essa pessoa conseguiu ver amor dentro do meu coração que era totalmente distante de Cristo. Totalmente distante de Cristo. Só que mesmo assim, eu demorei para entender o que era a divindade de Deus. Eu demorei para entender o que era você sair dessa religiosidade. O que é o poder e o que pode e o que não pode. Sair dessa religiosidade e viver intensamente o que Deus tem para as nossas vidas. E eu tenho aprendido muito, muito, muito em todos os momentos. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Mas eu sei que a semente plantada foi lá em 2002. Quando eu conheci o Maurício. E ele começou a falar do amor de Deus. E eu lembro que eu brincava com ele. E o pai dele tinha uma Palio Candy na época. Acho que eu já falei isso no Outside uma vez. O pai dele tinha uma Palio Candy na época, 0, acho. Eu brincava com ele e falava, agora eu sei porque seu pai é pastor. Agora eu sei. E eu com todas as minhas piadas, ele me amava com as minhas imperfeições. E eu, ouvindo ele falar de Deus do jeito dele. E se olha o Maurício naquela época agora, além de ele ter ficado mais gordo, ele tanto fisicamente como espiritualmente, nossa, impressionante. Maurício, vocês conheceram o Maurício há um tempo atrás? Mano, eu não sei te descrever, mas desculpa. Era um negócio, era tipo assim, vai. E o Gogó. Era tipo assim, Maurício. Há um tempo atrás. Magrelo. Mas do jeito dele. Imperfeito do jeito que ele é, que eu sou, que nós somos. Ele foi plantando a semente. E ele foi vendo algo em mim. Que não sei como. Distante, mas ele viu. Então quando você entende, e eu sei que ele não tinha esse conceito de divindade, porque eu estou brincando, mas o Maurício, espiritualmente, o que é o Maurício hoje, ele explodiu espiritualmente. Como casal. E ele não tinha esse conceito, pelo menos eu acho, que pelo menos você não me fala nada disso. Mas ele não tinha o conceito, mas ele entendia que a religiosidade não cabia ali, porque se ele fosse religioso, ele jamais ia falar com alguém que não era da igreja. E eu tenho certeza que ele foi colocado lá por isso. Por isso, eu tenho certeza absoluta. Só que ele entendia da forma dele que a religiosidade não cabia ali. E nós precisamos entender isso. Que a nossa religiosidade, o nosso mundinho, que eu não vou estar lá, porque lá da minha família, onde tem lá meus familiares que bebem, que tem os meus familiares que fumam, sai dessa religiosidade, meu amigo. Sai. Porque o que eles querem é a tua presença, é você falando do amor de Cristo. E não com a tua religiosidade. Não você contando de um lugar de 4 paredes. Não. É com o teu testemunho. É com as tuas imperfeições. É assim. Esquece essa nossa religiosidade. Esquece. Chegou a hora da gente chegar naquele terceiro nível que o pastor Daniel falou. Chegou a hora de termos a autoridade espiritual. Chegou a hora. Chegou a hora de nós termos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. De nós termos autoridade espiritual sobre a nossa casa. De nós termos autoridade espiritual na nossa igreja. De nós termos autoridade espiritual na nossa família. De nós termos autoridade espiritual aonde quer que estejamos, no meu trabalho, no seu trabalho, na sua escola. Isso não é só para adulto, isso é para jovem também. Eu falo para o pessoal da Outside,
E eu já escrevi uma carta para Samuel, inclusive, sobre isso. Acho que foi para Samuel. Que meu pai me deu um livro uma vez. Entendam, não julguem o meu pai, ele é um engenheiro. Meu pai me deu um livro, eu era adolescente. Ele me deu um livro que chamava Ah, Se Eu Soubesse. Foi para você que eu escrevi essa cartinha, né, Samuel? E esse livro, ele diz relatos de grandes empresários, o que eles poderiam fazer. Eu era adolescente, tá? O que eu poderia fazer diferente, o que eles fariam diferente se eles soubessem de determinadas coisas. E eu pego esse livro, eu olho e falo, meu Deus, ai, se eu soubesse antes o que é tudo isso, o que é servir a Deus. Ai, meu Deus, se eu soubesse antes, se eu soubesse. Então, por isso que eu falo em todos os momentos, todo momento no outside, não caia no mesmo erro que você olha para trás e fala, ai, se eu soubesse, não, é tempo de você saber agora. Agora. Saber e praticar agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Não caia no mesmo erro, não caia. Você está tendo essa oportunidade agora. Eu estava vendo uma outra ministração também, e aí depois, rapidamente, aí eu conheci a Kelly, né? Que é a melhor pessoa desse mundo. E eu conheci a avó dela também, que aí eu não posso dizer a mesma coisa. E a avó dela, e aí eu comecei a... Sabe aquela história assim? E falava sempre, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Era a avó da Kelly. O tempo inteiro. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu falava, meu Deus, acho que eu nunca mais vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas que chato isso. Mas agora, hoje eu estava vendo uma ministração, não tem mais. Nós somos a geração que vai fazer a diferença. Se Jesus está voltando amanhã, depois, eu não sei, mas nós somos essa geração. Nós temos que ser essa geração. E se não for na nossa geração, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Nós temos que ser essa geração. Porque se Jesus está voltando, eu escuto isso desde a avó da Kelly falando para mim quando eu conheci a Kelly há 14 anos atrás. Eu não sei se está voltando amanhã, depois, eu não sei, mas os sinais estão dizendo e não há mais tempo. Nós temos que ser essa geração. Nós temos que ser a geração de entender essa divindade. Nós temos, não dá mais. Tinha um pastor que falava para mim, eu sonho com um dia em que nós não iremos mais para a igreja para aprender ou ministrar. Nós iremos para a igreja só para louvar, porque nós já entendemos tudo. Nós já entendemos. Eu não sei se esse dia vai chegar, mas eu acho isso fantástico, porque o dia que a gente entender tudo e nós formos só nos reunirmos para adorar a Deus, porque a gente entende quem é a divindade, porque a gente entende quem é o Deus Todo-Poderoso, isso vai ser tremendo. Vai ser tremendo. E chegou a hora já da gente entender isso, dos meus filhos entenderem isso, dos seus filhos entenderem isso, de nós entendermos isso. Não dá mais para passar, não dá mais para deixar para o próximo, não dá para deixar para os meus netos, não dá mais. Eu estava vendo uma outra ministração também, onde falava que o Brasil é o celeiro do avivamento. Deus, está tudo tão perfeito para nós, e por que a gente não faz isso? Por que a gente não usa? Tantas coisas nas nossas mãos, e por que a gente não usa? E ninguém está falando, eu aprendi isso esses dias também, e ninguém está falando, larga o teu emprego e vai embora, vai. Você fala, não é isso, não é isso. É onde você está. É onde você está. É aonde você está e como você transmite o amor de Deus aonde você está. Eu tenho um negócio que eu aprendi que isso martela na minha cabeça. Servir a Deus é simples. É a gente que complica. É a gente que coloca barreiras. É a gente que coloca dificuldades. Não estou falando que é fácil. Estou falando que é simples. O entendimento é simples. É a obediência. É fácil? Não estou falando isso. Mas é simples. Só que a gente complica. A gente complica. Amém? Acho que eu passei um pouquinho do tempo, não sei, tão ruim. Amém? Eu
eu oro para que nós sejamos essa geração. Eu, você, vocês outsiders, os meus filhos. Como isso vai ser? É você com Deus. Falamos da intimidade. Hoje você tem livre acesso ao Pai. É você e Deus. Você e Deus. Você tem um livre acesso ao Pai. Mas eu creio que nós somos essa geração. A geração da mudança. A geração da transformação. Eu e você. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Sabe que quando eu estava na Monte Sião, acabei já, tá? Sabe quando eu estava na Monte Sião, o pastor, ele leu um texto que para mim foi fantástico, assim. Eu estava passando um momento bem difícil. Ele leu um texto, Isaías 55:12. Eu já li para os outsiders uma vez também. E ele diz assim: com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E assim é o que eu desejo para todos vocês hoje. Que vocês saiam daqui em paz. Que em paz vocês sejam guiados. E eu, quando li a primeira vez esse texto, eu achei muito louco, assim, porque eu fiquei imaginando os montes e outeiros batendo palma, assim, e eu passando, assim, todo, pá, filho de Deus, tá. E os montes batendo palma, assim, e eu passando, né? Muito louco. Mas é isso. Glória a Deus. Amém. Tem chocolate. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o seu irmão do seu lado, você está aí? Um dos textos que eu tenho refletido esses últimos anos é Salmo 25:14. Põe aí, Salmo 25:14, japonês. Eu gosto desse texto. Vamos ler juntos? Os segredos do Senhor são aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Na minha versão está assim: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, a qual Ele fará, ou qual Ele vai revelar a sua aliança. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Ele não revela a intimidade dele para qualquer um. Ah, mas eu sou bonzinho. Não, tudo bem, você é bonzinho. Mas você precisa temer a aliança dele. Então, ele vai se revelar a sua aliança. Amém? Hoje o Fafá, eu fui muito abençoado pela palavra do Fafá. Eu nunca, na verdade, tinha a segunda vez, né, que eu escuto o Fafá ministrar. Não. Pois é. Muito bom. Vocês foram abençoados? E foi sutil, né? Vai tipo assim, despacito, devagar. Vai pelos lados, pelas beiradas. Glória a Deus. Glória a Deus. A Casa Comunidade Cristã convida a todos para um dia feliz. Um dia de servir ao próximo em uma ação social no bairro do Pium, em Itaquaquecetuba. Faremos uma grande festa com distribuição de roupas e calçados, atividades com as crianças, pintura de rosto, pula-pula e uma piscina de bolinhas, atendimento de saúde com medição de glicemia e aferição de pressão,
cadastramento das famílias, onde levantaremos informações sobre todas as necessidades da comunidade e muito mais. Será dia 6 de julho, sábado, das 10 horas da manhã às 3 da tarde, na Casa dos Valentes, Estrada do Pium, número 1743, em Itaquaquecetuba. Não fique de fora, seja um voluntário, participe!